E aí pessoal, tudo jóia? Essa é a segunda parte da nossa aula sobre introdução ao R. Por alguns problemas técnicos, não vai ter o meu rosto ali no cantinho, mas espero que isso não atrapalhe a absorção do conhecimento por vocês, ok? Então eu já comentei sobre a criação de objetos e atribuição, que o R está dentro de um paradigma de programação conhecido como programação orientada a objetos. Então nós lemos objetos, nós guardamos informações dentro de objetos. Também já comentei para vocês que o objeto recebe o valor ou um conjunto de valores gerados por uma função e que nós utilizamos operadores para isso. Comentei também para vocês que nós utilizamos esse menor que e um tracinho como uma espécie de emoticon para dizer eu dou o nome do objeto ali na esquerda e tudo que eu escrever à direita desse símbolo ele vai ser inserido, né, nesse objeto criado ou recém-criado para poder guardar essas informações. Algumas pessoas que trabalham com programação gostam de usar esse sinal de igual. Pode ser também, não tem problema algum. Então, outra forma que é feita, pode ser utilizada por vocês, é inverter essa ordem e você escrever a função e depois atribuí-lo a um objeto. Dessa forma, então, eu mudaria o sentido do meu emoticon, colocaria então um tracinho e um maior que, e aí tudo que eu escrevi da função ou do valor que eu quero atribuir vai ser jogado, né, para a direita dentro do objeto que eu estou criando. Tudo bem? Então, três formas de você guardar resultados de um comando ou de uma função em um objeto. Utilizando a setinha padrão, né, o menor que e o tracinho. Nesse caso aí, A, ele é um objeto que não existe ainda. Quando eu der Enter, ele vai ser criado. E ele vai ser criado com o resultado da raiz quadrada de 4, tá? Esse square root aí. Poderia colocar B, sendo square root de 4. Ou poderia colocar a raiz de 4 indo para dentro do objeto C. Se eu chamar A, ou chamar B, ou chamar C, ou seja, se eu escrever qualquer uma dessas letras e der Enter, ele vai me retornar o resultado da raiz quadrada de 4, perfeito? Como eu também já comentei, para você ver a informação que está dentro de um objeto, basta eu digitar o nome dele, tá? Então, digito ali A, vai vir o resultado, B ou C. Como eu comentei, o objeto ele não existe ainda, né? Ou ele pode já existir e você está só complementando dentro dele algumas informações. Então, no exemplo que eu dei da mandíbula de cervídeos em relação à idade, a gente colocou o nome dele como exemplo. No seu computador, nem no R, existia nada chamado exemplo, não é? Eu, quando sugeri a vocês darem esse nome, a partir do momento que você digitou esse nome, deu Enter, ele foi criado e está gravado na memória do seu R. Se você fechá-lo, esse arquivo com essa informação se perde, tudo bem? Outra coisa que é importante, às vezes a gente está trabalhando com um grupo de dados muito grande, e aí pode acontecer de você dar o mesmo nome sem querer a um objeto. Quando você faz isso, você sobrescreve a informação antiga. Então, no caso, eu crio um objeto A com o resultado da raiz quadrada de 4. Perfeito? Mas, se depois eu esqueço e coloco o A como sendo 10 elevado ao quadrado, ele vai me retornar o valor, o último valor que eu atribuí a esse objeto, entendeu? Ele vai ser sempre sendo sobrescrito. Então, cuidado, porque você pode perder informações importantes. Quando você está desenvolvendo um raciocínio, criando um objeto ou uma análise estatística que exige vários passos, se você não for bastante cuidadoso no nome que você dá ao objeto, você pode se perder e, por engano, sobrescrever algo que você não podia ter feito e vai ter que começar lá do início. Tudo bem? Mensagens de erro e de avisos, como eu comentei, que é importante você ler o que está sendo escrito, tá? Ele explica exatamente o que está acontecendo. Ah, professor, mas deu um aviso aqui cabuloso, não consegui entender nada. Sem problemas, faça o seguinte, seleciona o texto do aviso, abre o seu navegador de internet, vai no Google, digita, né, copia e cola lá o seu erro e dá Enter. Você vai achar um monte de ajuda sobre isso. Às vezes, quando há atualizações novas do R, atualizações novas de pacotes, ou um pacote que eu nunca utilizei, não prestei atenção e me dá um erro bem esquisito, eu sempre acho as respostas em fórum de discussão na internet, tá? Então aqui, como qualquer linguagem, né, ele tem regras de sintaxe e de grafia, e isso é muito complicado, porque ele também é case sensitive, ou seja, ele é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então também,
Se você deu aquele arquivo de exemplo, nome exemplo, e usou, por exemplo, o E maiúsculo, depois quando você for chamar, você colocou E minúsculo, ele não reconhece como sendo a mesma coisa, tá? Então presta atenção, se quando você criou o objeto, você usou um nome complexo, um nome... Por isso que eu sugiro o seu nome mais simples, né? Porque fica mais fácil de você não escrever errado depois. Já é? Então vamos lá. Como eu falei, qualquer errinho que aconteça, ele vai apitar, ele vai dar uma mensagem de erro de retorno aí para você. Então, por exemplo, logaritmo 2, né? O logaritmo de 2 não encontrou a função logaritmo. Por quê? Porque no R, essa função se chama log, tá? Só que imagina que você escreveu log de 2 e fechou um parênteses a mais. Ele avisa, tá vendo? Ó, um parênteses não esperado no comando que você acabou de digitar, log 2. E aí também, lá tá, log 2, aí eu coloquei base 10, só que eu coloquei um S a mais, tá? Base 10, e ele não vai, ele falou, olha, esse argumento aí não foi usado porque não entendemos ele. E ele vai funcionar quando você digita ele certinho, como foi. Se você não escrevesse base 10, não tem problema, eu acho que ele ia fazer da mesma forma porque eu acho que o padrão do log dele é base 10. Em outros casos, né, o comando pode ser executado, mas o resultado não é o que você desejava. Então, por exemplo, o R vai dar umas mensagens de alerta aí para casos mais comuns. Então, se eu coloco logaritmo de número negativo, ele vai falar, olha, alguns resultados não esperados foram produzidos. Esse tipo de resultado é muito comum quando você está trabalhando com modelagem, com simulação, e aí você gera um resultado, cria uma tabela para poder gerar o resultado, e ele fala, olha, tem um monte de coisa esquisita aí. Esses dados não podem ser analisados, né? São valores muito estranhos, e você vai ter que ir atrás de entender o que você fez de errado ali, por que ele está gerando aquilo para poder corrigir. Para sair do R, tem várias opções. Você pode usar o comando Q. Então você vai colocar Q, abre e fecha parênteses sem nada dentro, né? Como eu falei que era o padrão de comandos no R. E ele vai perguntar, você quer salvar o seu workspace, a sua área de trabalho? Sim, não ou cancelar, né? Que aí cancelar ele não vai fazer nenhuma ação e vai voltar para o prompt de comando para você digitar. Como que ele guarda os dados, tá? Então, quando eu faço o Q e ele faz aquela pergunta, ele está perguntando se você quer salvar a sua área de trabalho. Muitas vezes, quando a sua análise é extensa, quando você está aprendendo R e você quer voltar depois no mesmo ponto que você parou, imagina que você chegou a hora do lanche, e aí você quer sair do computador e vai deixar ele desligado ou quer fechar o R por algum motivo qualquer, você vai salvar esse seu workspace, esse diretório de trabalho. Quando você abrir novamente o R, você pode dar um comando de load, né, para carregar essa área de trabalho de novo, e todos os objetos que você carregou, que você criou, que você manipulou, vão continuar na memória. Se você não fizer isso, vão ser apagados. Você vai ter que fazer todos os processos de importação novamente. Então, toda vez que você inicia o R, nós iniciamos uma seção do R, tá? E o diretório de trabalho, ele vai ser criado ou atribuído a cada nova seção. Então, se você nunca mexeu no diretório de trabalho do seu R, você pode ter certeza que se você puxar a memória dele, pode ser que ele esteja sempre carregando análises que você fez há meses atrás, estão lá na memória guardando. E cada vez ele vai ficando mais pesado, vai ficando mais complicado de carregar. Dependendo da análise, ele vai travar o seu computador. Tá? Então, sempre é bom, é uma prática, boas práticas, né, de uso do R, seria sempre criar um diretório a cada vez que você fosse trabalhar com dados diferentes no seu R. Para você saber qual é o seu diretório de trabalho atual, você pode usar esse trabalho getWD, tá? Que é Getting Working Directory, né? Então, getWD, ele vai te dar o retorno. Nesse caso, vai lá, pasta home, Francisco, aulas, optativa, introdução R, tá bom? Vai variar, obviamente, de acordo com cada um de vocês, aí vai ter uma pasta própria, bem? Se eu quero mudar esse diretório, eu posso fazer isso com a função setWD, que aí seja, né, ajusta, decide, defina esse seu diretório de trabalho. Então eu coloco ali o endereçamento dele e ele vai para lá. Obviamente, você não precisa fazer isso pela linha de comando. Aí é tortura demais, né? Eu falei que o R não tinha uma interface amigável, mas você está muito hacker querendo fazer tudo pela linha de comando. Você pode ir lá no arquivo, né, no menu arquivo lá, ou file, depende se você instalou em português ou em inglês, e você vai escolher lá, ó, mude diretório de trabalho, ajuste diretório de trabalho, para poder colocar,
para uma pasta que você tenha criado no seu computador para poder fazer esses procedimentos que você vai começar, tudo bem? Que mais? Como eu falei, tudo que você faz durante essa sessão vai ser guardado dentro desse workspace, proporcionando a você facilidade para na próxima sessão você recuperar essa informação caso seja de seu interesse. Que mais? Quando você dá o comando de sair, foi o que eu falei, você pode gravar ou não. Muitas vezes, como que eu faço de análise de dados de outras pessoas, de outros projetos, para produção de artigos científicos, quando é algo que é uma parceria, que eu sei que eu vou ter que voltar aquela informação, imagina que alguém pede para analisar dados que para um artigo. Pô, eu sei que a chance do artigo voltar com alguma crítica é grande, então eu prefiro salvar. Mas quando são coisas simples, eu simplesmente saio sem salvar mesmo, não tem problema algum, tá? É só você assumir seu risco e ter certeza que você vai, talvez tenha que fazer todos os procedimentos de novo para chegar até aquele ponto onde você decidiu desligá-lo. Toda vez que você responde sim ou você manda gravar o seu workspace, ele vai gerar um arquivo de RData, tá? A extensão RData. Normalmente, usuários de Windows, eles têm uma configuração do Windows Explorer já padrão, que é para esconder a extensão dos arquivos. Talvez quem tenha programado isso inicialmente tenha sido para facilitar a visualização do nome do arquivo, para não ficar muito sujo, muito pesado, mas para mim é um grande problema, assim, porque vocês vão procurar e vocês não vão achar arquivos RData, é como se fosse uma coisa oculta, perfeito? Como eu falei, tudo que você fez, se você não salvar, se você desligar, vai perder, tá? Tá numa memória virtual. Então, grave com frequência. Você pode usar esse comando save image. Abre e fecha parênteses que ele vai salvar. Como eu falei, sempre ele vai salvar esses seus arquivos, seus objetos criados no arquivo RData e sempre no workspace padrão. Você pode escolher, né, salvar em outro arquivo com esse argumento do file da função. Como? Você pode dar um nome. Save image. File vai ser igual a minha primeira sessão.rdata. E aí você vai ter que buscar onde esse arquivo foi salvo no seu diretório de trabalho pré-ajustado. Como eu falei, quando você abre o R, se você não alterou o diretório de trabalho, ele vai sempre abrir no último que você deixou ajustado, né, que você atribuiu. E aí sempre vai estar na memória do seu R todos os arquivos que você trabalhou. Mas quando você quer abrir deliberadamente um grupo de dados que você tenha salvo, você vai usar a função load. Então, vai carregar o arquivo, no caso load file, minha sessão tradutório.rdata. Ele não vai dar nenhum aviso, né? Como eu falei, quando as coisas dão certas no R, ele não dá nenhum aviso de foi completamente carregado, está pronto para o seu uso, senhor. Ele não vai te dizer isso, tá? Ele vai simplesmente ficar em silêncio e ficar com aquele promptzinho de comando aguardando que você dê mais instruções a ele. Sempre você vê no código, como eu coloquei ali, ó, um hashtagzinho, né? Carrega arquivo de workspace do mesmo diretório. Por quê? Esse hashtag de comentário, ele explica o que a gente está fazendo. Se você estivesse tendo essa aula exatamente comigo, num ambiente, tipo um laboratório de informática, você poderia estar, toda vez que eu dou uma complementação de alguma informação, escrevendo isso no próprio R. Então você ia bater o hashtag e escrever o comentário. A Chico falou para tomar cuidado com a função abaixo que pode apagar todo o meu HD. Não tem problema, quando você der Enter, ele não vai ler e vai dar um erro, tipo, esse comentário que você escreveu não é uma função, é só um comentário. Então é interessante você abusar um pouco desses hashtags, até quando você está analisando dados em sequência, para você lembrar depois o que você fez. Né? É como se você estivesse escrevendo um roteiro de todos os passos que você está dando, para depois você ter noção do que fez, porque amanhã você vai lembrar do que fez hoje, depois de amanhã talvez. Agora, daqui a uma semana, 15 dias, 6 meses, você vai abrir um arquivo lá de uma análise que você realizou, de alguns objetos que você criou, eu tenho certeza que você vai ficar com dificuldade de lembrar os passos que você deu até chegar na criação final dele, tudo bem? Então, se eu quero salvar só alguns objetos, então tipo só os resultados, imagina que eu importei minha planilha, cortei algumas colunas, né, que eram desnecessárias, removi algumas linhas que eu não tinha interesse, e imagina que eu criei só alguns objetos com resultados de algumas análises. Eu quero salvar só eles, não tenho interesse em mexer com o objeto que eu importei inicialmente. Então eu posso melhorar essa minha função do save,
E aí coloco save, e no caso o nome do modelo que está aí como modelo 1, é só um exemplo, tá, gente? Poderia ser aquela palavra exemplo do objeto com mandíbula e a idade de um servídeo, por exemplo. Então, save modelo 1, file, e aí eu dou o nome do arquivo que eu quero dar. Então, meu modelo.rdata. Ou poderia salvar de uma só vez vários. Então, save dados, aí imagina que sejam os dados originais que eu importei, modelo 1, modelo 2, e aí meus modelos rdata. Então, eu posso escolher. Se eu não escolho nada, tudo é salvo. Mas eu posso selecionar exatamente o que vai ser salvo. Perfeito? Então, posso fazer também salvar listas das coisas. O ls, deixa eu só dar uma pausa em relação ao ls. Nesse momento, se você está vendo essa aula em sequência e você já tinha importado aquele arquivo, se você fez os exemplos, né, criou um objeto A com raiz quadrada de 2, um objeto B, objeto C, se você importou aquele texto da idade de servídeos com o tamanho da mandíbula, está tudo na memória do seu computador. Para você ver essa memória, o que tem na memória, você dá o comando ls, tá? Então ls, abre e fecha parênteses e enter, você vê os objetos que estão na memória, joia? Você pode, no caso desse exemplinho que está aí na tela agora, eu estou salvando todos os que estão ali presentes. E como que você organiza o seu trabalho? Isso é muito importante, tá, gente? Eu sempre comento que a nossa mente é naturalmente confusa, não é que você é distraído, não é que você não tem foco, não é que você tem problema mental nenhum, não. Isso aí são as mídias sociais que querem fazer com que você se sinta um pouco inferior ao que você é, tá? Então o que acontece? Organize-se, tá? Só isso, é só a organização que vai poder fazer vencer essa sua sensação de não dar conta das coisas. Então, uma das coisas que você precisa se acostumar a fazer é criar um diretório de trabalho para cada análise que você vai começar. Ou se hoje eu tento, amanhã eu posso ter outras ideias, e aí eu posso melhorar ou analisar por outro ângulo os mesmos grupos de dados. Crie pastas, tá? Não tem problema. E quando for começar o R, lembra de ajustar o diretório de trabalho, a pasta que você criou, que contém o workspace salvo daquela seção do R que você criou aqueles objetos, tá? Dá trabalho, mas você vai ser recompensado. Quem trabalha com geoprocessamento, que abre aí o QGIS, QuantumGIS, ArcView, por aí vai, caramba, cada vez que você cria um arquivo, que você corta um shapefile, que você calcula um raster, ele vai gerando uma multiplicidade aí enorme de arquivos. Se você não tiver um pouco de organização, você se perde, se afunda num HD lotado de lixo que você não sabe nem como sair dali, né? Por isso que o pessoal às vezes periodicamente manda formatar o computador porque não entende que ele está ficando tão lento, é porque você começou a gerar resíduo eletrônico dentro dele. Bom, como eu falei, você pode salvar, né, as alterações regularmente com esse comando save image e confirmar a gravação das alterações quando finalizar a sessão. Não precisa ser tão psicopata assim não, tá, gente? Você pode começar a sessão, trabalhar bastante. Quando você achar suficiente, você salva e fecha. Ou só fecha e manda salvar. Não precisa fazer um salve e depois um segundo salve por cima não, que aí você vai começar a desenvolver um toque aí sinistro. Outra coisa, como eu falei, né? Apesar do que a gente está acostumado, igual quando a gente escreve um texto, né? Vou mandar um texto do meu TCC para o meu orientador ou um resumo de congresso, aí eu coloco lá, tentativa do meu projeto versão 1, aí versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, eu vou só mudando a letra, né? Vou colocando V1, V2, V3, eu coloco, já estou de saco cheio, versão 1.doc, aí, nossa, não aguento mais, pô, versão 3. Sei lá o que, XLS. Então, ao invés de criar na mesma pasta vários arquivos com nomes parecidos, crie quantas pastas forem necessárias com um arquivo com um nome mais padrão. É mais fácil, tá? Obviamente, tudo isso que eu estou falando são só sugestões. Se você consegue se navegar no meio do seu caos pessoal do seu computador, seja feliz assim. Em relação a gerenciar área de trabalho, foi como eu comentei, listando objetos é importante. Então, se a gente importar um arquivo que contenha letras do alfabeto, né, eu posso colocar o ls, o comando ls de list, né, que ele vai listar as coisas que estão ali presentes. Ele me retornou ali um vetor 1, tá vendo? Entre colchetes 1, que é só porque ocupou apenas uma linha de resultado.
E tá lá, consoantes em minúsculo, consoantes em maiúsculo, vogais em minúsculo, vogais em maiúsculo, tá? Então ele vai também, se você abrir e pedir um help da função ls, você vai ver que ele tem uma grande quantidade de parâmetros que podem melhorar essa forma de listagem. Para apagar objetos que estão ali presentes, então imagina que você já é um usuário do R, como eu comentei, né, que nessa disciplina eu coloquei, foi bem claro, que não existiam nenhum pré-requisito para você fazê-la. Então por isso que a aula também está bem devagarzinha, bem lenta, que é para quem nunca teve contato. Quem já teve deve estar achando a aula super maçante, e aí eu sinto muito por isso. Mas, se você é um aluno já experiente no R, e você dá o comando ls e você vê aí um monte de coisas na sua área de trabalho, é porque, como eu comentei, ele está sempre abrindo o mesmo diretório e tudo que você fez até hoje e salvou, né, tá ali guardado, né? Às vezes acontece isso, é bem comum, e aí você pode utilizar esse comando rm de remove para apagar os objetos presentes nessa sua área de trabalho. Então dá o ls, aí imagina que veio aqueles resultados, né, de consoantes maiúsculas e minúsculas, vogais maiúsculas e minúsculas, e eu quero apagar o consoantes. Então eu coloco rm consoantes, quando eu pedir de novo um ls, ela já sumiu de lá, tá? Então eu posso ir devagarzinho, apagando objeto por objeto, para deixar a minha área livre, ou, mais fácil ainda, salvar um novo workspace sem nenhum objeto dentro, né? Abrir uma nova seção 100% limpa, simplesmente ajustando ele ao novo diretório, não salvando quando ele pedir para salvar a hora de fechar, e quando abrir ele vai abrir um diretório limpo, sem nada na memória. Perfeito? Aqui também, pede aí um help da função rm, que você vai ver que tem vários argumentos, inclusive para apagar vários objetos de uma vez só. Então vamos fazer um exercíciozinho aí. Eu coloquei para usuários do Windows, que eu acredito que seja a maioria, tá? Então cria um diretório aí para os seus exercícios da disciplina. Chama o R, criando o diretório, isso eu quero dizer no seu Windows Explorer, tá? Então sai do R, sai da apresentação, sai do vídeo que você está assistindo, vai na sua árvore de diretórios pelo Windows Explorer, cria um objeto novo, pega o nome dele, né, certinho, aciona o seu R aí, inicia o R, perfeito? Verifica qual diretório de trabalho que está ajustado, muda o diretório para o diretório que você acabou de criar e verifica o que tem na área de trabalho. Tudo bem? Não deve ter nada porque o diretório é novo, né? Se você abrir o R agora também, ele não deve ter nada, espero. Faz então o carregamento do arquivo letras rdata. Eu deixei isso aí na nossa pastinha, né, lá no Classroom. Se você não encontrar, ou caso o seu computador, porque o Windows às vezes toma umas decisões meio estranhas, né? Às vezes ele não sabe o que essa extensão rdata é para fazer, ele acaba adicionando automaticamente uma extensão PDF. Caso isso aconteça, apague o .pdf manualmente e faça a importação. Importação não, né? Carregar esse arquivo letras rdata. Para carregar, você vai lá em arquivo, load workspace, né? Ou mesmo no menu workspace, load workspace, ele vai abrir o navegador, né, de diretórios, escolha e dê enter, tá? Aí agora verifica novamente a sua área de trabalho, com o comando ls, e vê o que tem. Sai do R, né, salva a área de trabalho, e repita os passos de 2 a 5, para ver se o que você importou do letras rdata continua lá, tá? Se não continua, quais problemas que você percebeu, e tem alguma maneira de iniciar o R no Windows que evite esses problemas? Me responda depois. Bom, falei para vocês, gente, o comando help é o mais importante, porque ele é muito padronizado, né? Como eu falei, para você publicar um pacote no R, os caras vão avaliar a funcionalidade daquela função, comparar se já não tem algo igualzinho publicado, né, por outros autores, mas principalmente vão olhar a formatação dos arquivos, né? Se você manda o help desconfigurado, sua tentativa de publicação vai voltar até que você adeque, porque ele é bem padrão. Então, se eu quero entender, por exemplo, como é que o comando media funciona, eu peço help mean. Também posso, se eu não sei o que está ali, como que escreve, eu posso colocar apenas uma interrogação, mean. Eu não sei se eu coloquei no próximo slide, já vou adiantar aqui. Imagina que eu ouvi falar na primeira parte da aula, o teste de Mantel, mas não lembro que pacote que era que fazia aquilo, no caso é o vegan, né? Mas eu lembro da palavra Mantel.
Eu queria saber se já está instalado o Mantel. Eu uso o comando interrogação, interrogação, duas interrogações juntas e uma palavra em seguida. Ele vai fazer uma busca completa em todos os pacotes ali para poder retornar o seu resultado, tá? O que mais? Ele também ajuda essa questão de operador, né, para símbolos algébricos ou numéricos, como que eu uso. Caso sejam esses símbolos, você precisa usar aspas, porque senão ele vai estar achando que você está dizendo, né, está usando o comando mais ou usando o comando de multiplicação, que no caso é o asterisco. Então, se eu quero entender como é que eles vão utilizar, eu tenho que usar aspas, senão ele vai ler como se fosse o comandinho, joia? Toda vez que você aperta o help ou usa essa interrogação, ele vai normalmente abrir o navegador padrão do seu computador para mostrar aquela telinha do help padrão que eu mostrei naquele PDF quando a gente visitou o site do R, tá? Então, a tela de ajuda, ele é meio esquisitinho, mas como eu mostrei para vocês também, ele é bastante completo, né? Porque ele é padronizado e sempre vai ter a mesma ordem de apresentação. Um cabeçalho com o nome da função, o pacote do R que pertence, a classe do documento de ajuda, o nome da função completo, a sintaxe da função, a explicação de cada argumento, o valor retornado pela função, e referências bibliográficas e indicação de outras funções relacionadas, tá? E o que eu falei, os exemplos, que é o mais importante de tudo do R para mim, é essa possibilidade de você aprender vendo a função funcionar com dados ali reais, né? Dados que o próprio R já trouxe no pacote que você instalou, para você tentar depois que entender, replicar com seus próprios dados. A ajuda em hipertexto, que é quando você usa o comando help.start, tentem fazer isso, quando a gente está começando a mexer com R, é bem interessante. Se você der o comando help.start, abre e fecha parênteses e dá Enter, ele vai abrir o navegador da internet com todos os pacotes, todos os tutoriais e manuais que você estiver instalado no seu computador, tá? É bem interessante. Ele vai abrir uma janelinha desse tipo aqui, ó. Seu navegador está ali e está lá, ó, introdução ao R, escrevendo as extensões do R, importação e exportação de dados, a definição da linguagem, instalação de administração, tá? Como que é o mecanismo interno de funcionamento, pacotes, que é legal, que você pode estar lá navegando os pacotes e lendo todos os helps dele, tá? Percebam que isso aí é praticamente uma repetição da informação que você obteria indo no próprio site do R. Só que nesse caso está lendo já o seu computador, as coisas que estão instaladas nele, incluindo os pacotes. Outra pesquisa interessante é usar o comando apropos, que eu falo que é a propósito, tá? Então ele vai saber, né, quais funções do R tem o nome com uma certa palavra, um string. Então, por exemplo, quais são os programas que fazem plots. Então, se colocar apropos plot, ele mostra ali, ó, tem bplot, monthplot, plotlm, plotspec, barplot, tá? cdplot, matplot, tudo que tiver a string plot escrita. Isso é bem útil também quando você tem na memória uma palavra, pelo menos um pedaço da função de que você viu, né? Algum colega seu do laboratório mostrou, ou seu orientador falou para você buscar numa reunião, você consegue usar isso daí e localizar, né, mais fácil. Outra coisa interessante é essas pesquisas usando o Help Search no título com a palavra skill. Então eu mandei buscar especificamente dentro do título das funções algo que fale skill, joia? Ele vai botar ali o skill normal, S normal, e aí K3 linear boot, porque tem ali skewness estimate, tá vendo? Skew normal distribution, joia? Bem simples, né? Agora também é interessante porque eu posso utilizar para ver apenas os exemplos. Olha só que velocidade que eu ganho de uso do meu R. Se eu sei lá, pô, quero usar o teste de Mantel, tá dentro do pacote vegan. Será que eu vou ter que mandar para a memória do meu computador o vegan, para depois pedir um help Mantel, para dentro do help Mantel ver a função, né, de como que eu uso, né, os exemplos dele? Não. Eu posso colocar já example. Então, se eu escrevo ali example, né, do min, por exemplo, ele já vai direto lá no PDF, na parte onde está escrito como que ele trabalha, e volta para você
os resultados. Você também já pode copiar, colar e utilizar. Também às vezes eu quero saber só os argumentos. Então, caraca, eu sei que o comando é teste de Mantel, mas como é que era mesmo? Era xdiz, ydiz, era permutations, o P do permutations era maiúsculo ou minúsculo? Estou com essas dúvidas na minha cabeça, posso usar a função args de argumentos. Então, no caso aqui com o exemplo do teste do Q quadrado, só pedir assim, argumentos do Q quadrado. Ali já volta, ó, é x, y, se é uma correção, né, se é o Q quadrado com correção, o p-valor, como é que ele é calculado, tal, se eu simulo o p-valor ou não. Então, eu consigo ver, acelerar o meu processo de uso do R, chamando, né, pontos específicos dentro do help deles. Joia? Então, um exercíciozinho aí de novo. Utiliza aí a ajuda do R para conhecer argumentos das funções. Então, executa o R, usa o diretório de trabalho que você criou no exercício anterior, usa a função load para carregar o arquivo bichos rdata. E aí, se de repente tiver aparecido a extensão PDF, apaga essa extensão PDF aí no Workspace, tá? E consulta a ajuda das funções rm e ls para descobrir como apagar apenas os objetos cujos nomes começam com temp. Então já sabe que dentro desse workspace chamado bichos.rdata tem alguns objetinhos lá dentro que começam com temp. Quero que vocês vejam, olhem essas funções, né, o help das funções rm do ls, para ver como que você conseguiria apagar apenas eles ou todos eles. Óbvio que você pode apagar um por um, né? Pedir um ls simples, olhar e fazer um RM para cada um deles. Eu queria que vocês avançassem um pouco mais além disso e vissem se tem como fazer de uma só vez tudo, né, num comando só. Em relação aos pacotes, já mostrei para vocês alguns, estou até falando sobre o Mantel, né, do Vegan, da outra aula, e ele é interessantíssimo. Então, como eu falei, né, o Vegan, para você utilizar, veja bem, uma coisa é eu fazer uma instalação de um pacote do R. Então, imagina que você chega aí no seu computador e faz o download do Vegan. Tá ali, ó, install.packages vegan. Ele vai fazer, qual é o seu espelho de uso? Vai abrir uma telinha e você vai escolher. Tem centenas de espelhos ao redor do mundo. Escolha um mais próximo de você. Vai ser Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná. Qualquer um deles. Ele vai ter um aviso de que está baixando, que está instalando também as pendências, tal. Baixar o arquivo e instalar esse pacote no seu R não quer dizer que ele está pronto para uso. Para poder utilizar, você vai ter que carregar ele na memória, para poder ele estar ativamente fazendo parte do conjunto de ferramentas disponíveis. Isso vai ter que ser feito toda vez que você for trabalhar com essa função. Tá? O objetivo do R, como eu falei, o R ele é leve. O R base, o R core que você instala, ele é leve, exatamente porque ele não precisa estar com todos os pacotes carregados 100% do tempo quando você inicia ele. Ele pode ser carregado à medida que você vai precisando. Então, fiz esse install packages vegan, ele vai instalar, né? Posso também usar o menu da interface gráfica, né? Que ele tem lá no pacotes ou em packages, não sei se vai estar em inglês ou português. Você vai lá, install packages, aí você seleciona qual que você quer. Sempre vai aparecer, como eu falei, o aviso do repositório, a não ser que por opção pessoal sua, você selecione algum espelho deles como padrão. No meu caso, como eu viajo muito, acabo dando cursos ou disciplinas Brasil afora, eu deixo sempre para ele me perguntar, porque aí eu posso ter a opção de mostrar essa informação em um curso para os alunos. Se eu marcar lá como padrão, tipo marcar lá Rio de Janeiro como default, ele nunca mais vai me perguntar, né? Ele sempre vai abrir ali em segundo plano e já vai carregar os pacotes para mim. E aí eu perco a chance de mostrar para as pessoas que existe essa seleção de espelhos. Então, como eu falei, né? Se ele não dá nenhuma mensagem de erro, ele normalmente avisa que o download foi feito, está lá instalado certinho, né? Você pode pedir um help start para poder ver todos os pacotes ali que ele vai aparecer numa lista, ou não, tá? É mais fácil você olhar. Então, no caso, eu coloquei aqui a função decorana. Se eu quero ver, eu posso help start, help decorana, e aí ele aparece.
Ou ele pode dar o aviso que não há nenhuma documentação para Decorana, nenhum pacote especificado, nem biblioteca contendo essa palavra Decorana. Nesse caso foi o que eu avisei. Uma coisa é você instalar, outra coisa é você chamar a memória para poder trabalhar com ele, ok? Então, depois que eu fiz a instalação, vai estar já no meu R para sempre, tá? Relaxem. Mas para trabalhar, eu tenho que dar o exemplo Liberty. Então, toda vez que eu quero usar um pacote, eu trago ele à memória do R usando o Liberty. Então, Liberty Vegan, aí eu posso perguntar, exemplo Vegan. Aí ele vai me mostrar tudo que eu preciso. Joia? Em relação a algumas particularidades importantes da linguagem R, ele tem as regras básicas de sintaxe de grafia, né? Então, como eu falei, o nome de comandos e objetos pode ser composto de letras, minúsculas ou maiúsculas ou minúsculas, números e ponto, tá? Qualquer outra coisa deveria ser evitado, incluindo aí espaço em branco. Não seria bom você utilizar. O nome também não pode ser iniciado por um número. E o R sempre diferencia maiúscula e minúscula. O comando Q minúsculo, por exemplo, é diferente do comando Q maiúsculo, que aliás não existe. Perfeito? Para que um comando seja executado, eu tenho que ter acompanhado ele por parênteses, porque é dentro dos parênteses que eu escolho os parâmetros para ele rodar. Tanto é que esse comando aí, o que abre e fecha parênteses, ele pergunta, salvar a imagem da área de trabalho? Sim, não, não sei, cancela. Se eu colocar só que, olha que interessante, se eu não coloco os parênteses, gente, o R mostra a função. Perfeito? Ou se eu coloco, no exemplo lá da mandíbula, se eu coloco mian e coloco entre parênteses idade, ele vai pegar todos os valores de idade que estão ali, calcular a média. Mas se eu só digito a palavra mian e dou enter, eu vou ver as linhas de código que foram utilizadas para escrever a função. É bem interessante. Se você souber programar, ou se você quiser entender mais sobre uma função, você pode ver exatamente como que ela foi escrita. Perfeito? Mas como eu falei, ele não executa, ele só mostra o conteúdo.